sobre cada vida que está conectada conosco através da internet. Senhor, que a tua presença, o teu poder, a tua glória, a tua unção sejam derramadas sobre nós. Nós declaramos, Senhor, céus abertos sobre as nossas vidas, anulando toda a interferência do inimigo e pedindo, Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pai, no nome de Jesus, libera, Senhor, ó Deus, o óleo de alegria, Senhor, a tua presença que renova, que fortalece, que restaura, que vivifica no nome de Jesus. E nós damos um comando também, em nome de Jesus, toda a opressão sobre pessoas que saia no nome de Jesus. Declaramos que há liberdade para o Espírito Santo de Deus fluir aqui. Há liberdade para o Espírito Santo de Deus operar. Libera, Senhor, cura. Libera, Senhor, renovo. Fala conosco através da tua palavra. Usa, o Senhor, os ministros na adoração. Senhor, que o Senhor seja entronizado nessa noite, através dos nossos louvores. Seja entronizado nas nossas vidas. Nós chamamos o teu reino sobre nós. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, como a tua vontade é feita nos céus. Ministra sobre nós, é o que te pedimos já agradecidos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para a sombra, escala as montanhas,
encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pode deixar 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia, glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Você pode levantar as suas mãos agora e falar: Senhor, me esconda no teu esconderijo. Me esconda no teu esconderijo. Esconderijo do Altíssimo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Aumenta o volume da sua voz. Diga isso pro Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Declare bem forte: como eu amo o seu nome. Como eu amo seu nome. Mais alto, mais alto. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aumenta o volume na sua casa também. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Som da presença, eu quero ouvir. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som?
nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Eu sou qual eu sou quando Deus desce lá. Qual eu sou, qual eu sou. Qual eu sou, qual eu sou quando Deus desce lá. Qual eu sou. Esse eu sou. E esse eu sou. Ele está arrumando a casa. Ele está arrumando a casa. Ele está arrumando a casa. Esse eu sou. E esse eu sou. Do lado de dentro eu Para ele arrumar a casa, você tem que abrir a porta para ele entrar. Deixa Jesus entrar, deixa o carpinteiro. Eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o Precisamos, Deus, que o Senhor venha sobre a terra com a tua glória, com a tua presença, Senhor. Precisamos, Senhor, que o carpinteiro venha consertar tudo que está quebrado, tudo que está, Senhor, destruído. Senhor, venha, o Senhor restaura, Pai, venha na terra de uma forma especial. Atende, Senhor, o nosso clamor nessa hora. Aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra o meu coração, quero sentir de amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Você pode declarar isso a Ele. Senhor, queremos nos apaixonar por Ti outra vez.
Todos os dias, a cada dia, queremos nos apaixonar. Queremos ser adoradores apaixonados por Ti. Oh, Pai. Porque para nós, perder o sono é o nosso maior prazer. Estar na Tua presença é o nosso maior prazer. Ah, Deus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Queimando de amor contigo. A palavra de Deus diz que a nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma tem sede de Deus. Você receba agora sede e fome. Fome de Ti. Sede e Eu tenho fome. sede, eu tenho fome. Sede e fome na presença de Deus. De Ti. Abre-me com Teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de Ti. Teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, fome. Fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de Ti. Nós queremos declarar Eu tenho sede, eu tenho sede da palavra de Deus. fome Sede do amor de Deus. Que você seja cheio agora. Teu amor. Levanta a mim. Sede das águas do Espírito Santo. Sede de Ti. Queremos mergulhar nas Tuas águas, Senhor. Muitas vezes nós temos sede, fome, mas no meio do caminho algumas coisas são oferecidas e muitas vezes nós achamos que não estamos nos contaminando, mas nós vamos beliscando os manjares do Rei. E no meio do caminho somos contaminados, nossa mente, nossa alma se alimenta de coisas que nos são oferecidas, que não são de Deus. Que nessa noite você possa se colocar na presença de Deus e ter sede e fome da presença dEle, da presença do Pai. Muitas vezes essas coisas que nos são oferecidas tiram a nossa fome. E nós achamos que estamos saciados
de algo que não é a palavra, que não é a sua presença. Mas nessa noite queremos declarar fome e sede da presença do Pai. Ah, que você seja cheio. Mergulhe nas águas. Mergulhe nas águas tranquilas. Nas águas do Pai. Senhor, queremos estar totalmente submersos na Tua palavra, na Tua vontade, no Teu Espírito. Queremos tirar os pés do chão. Oh, Pai, Papai, te queremos mais. Oh, Espírito vem, traz vida aonde não há vida, aonde a terra está seca. Traz vida. Passei aqui nesse lugar. Santo Deus. Você pode contemplar o som dos instrumentos, ser cheio. Comece a adorar aí no seu lugar, ao som dos instrumentos. Que eles possam ministrar a sua vida agora. Venha fluir o teu rio. Diga isso. Fluirão na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha cidade, no meu país. Fluirão rio.
no meu espírito, na minha alma, fluirão rios, no meu corpo, novo de Deus, fluirão rios. Fluirão rios, sim, Deus. Sinta aí o fluir dos rios de Deus na tua vida. Sinta o fluir dos rios de Deus agora, inundando a tua alma, o teu ser. Fluirão rios de Deus. E por onde o rio passa, ele traz vida. Ele leva a vida de Deus, a vida de Deus. Fluirão, fluirão, receba a vida. Por onde esse rio passa, aquele que está morto vive. Ai, calarana, xererê. Ele traz a vida de Deus. Fluirão os rios de vida, os rios de Deus. Ah, querido. Hey! Mergulha nesse rio de cabeça. Mergulha nos rios de Deus. Os rios de Deus estão passando nessa noite aqui, na sua vida, na sua casa, e esse rio traz vida. E num tempo de transição como nós estamos vivendo, nesse tempo de transição, nós precisamos dessa água para matar a nossa sede, dessa água para nos renovar do calor, desse caminho duro, difícil que muitos têm caminhado. E eu quero profetizar, aonde há perda, aonde há morte, passam agora os rios de Deus. Os rios de Deus, e por onde eles passam, eles transformam tudo. Eles trazem vida e vida em abundância. Aonde está seco, eles trazem vida em abundância. Então levante as suas mãos agora. A Clara vai cantar Tudo Viverá. E você vai levantar as suas mãos, vai receber e profetizar. Quando ela começar a cantar Tudo Viverá, você vai receber e vai profetizar. E também vamos profetizar sobre essa cidade, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Tudo viverá, tudo viverá. Isso, levante as suas mãos agora. Por onde o rio abra sua boca e declare essa palavra. Por onde o rio você aí na sua casa, levante as suas mãos, fica de pé do sofá. Levante as suas mãos, aumenta o volume e profetiza isso. Tudo viverá, por onde o rio passar, por onde o rio passar. Profetiza isso no Rio. Tudo viverá, no Brasil. Tudo viverá, porque na paz da cidade nós temos paz. Profetiza isso na tua família, na tua casa. Tudo viverá, tudo viverá. Profetizamos, tudo viverá. A vida de Deus vem. Toda morte sai, toda sequidão sai. Tudo viverá. Tudo viverá. Onde o rio passar. Sim, Deus. Onde o rio passar. Tudo viverá. Tudo viverá. Onde
Receba os rios de Deus, receba os rios de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba, Senhor, essa adoração e envia mais e mais da tua presença. Sabe, tudo que nós precisamos, nós encontramos na presença de Deus. Nós somos pecadores, somos falhos, pecamos com atitudes, com pensamentos, com palavras, e aí nós nos arrependemos, e é como se nós nunca tivéssemos feito. E aí nós temos na presença de Deus tudo o que nós precisamos. Às vezes nós corremos de um lado para o outro, de um lado para o outro, para lá e para cá. Mas tudo o que a gente precisa, a gente encontra na presença de Deus. E quando nós adoramos, louvamos, nos entregamos, deixamos os rios fluírem, né? No curso dele, não adianta você querer mudar o curso do rio. Às vezes Deus tem um caminho e a gente quer mudar o curso do rio indo para outro caminho. Quando é melhor a gente se entregar e falar: Senhor, leva, deixa fluir. Não é? Não é? Para de forçar o curso do rio. Deixa ele te levar aonde ele quiser, do jeito que ele quiser, para ancorar aonde ele quiser. Aleluia. Esse negócio de manter o horário, quanto o horário, dá muito certo comigo. Mas, né, Rubens? A presença do Senhor está aqui, está no nosso meio. Aleluia. Você pode aplaudir a presença do Senhor? Pode aplaudir? Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade em parar na presença de Deus para adorar, só para contemplar, para adorar. A gente se distrai muito fácil, qualquer coisa a gente já para de contemplar, de adorar, mas é tão bom quando a gente está conectado na presença. Então, às vezes a gente fica aí, né? Eu, se deixar, a gente ficava aqui fluindo rios até amanhã. Aleluia. Antes de você sentar, você pode dar um abraço no Espírito Santo. Ele você pode abraçar, tocar, pode aglomerar com o Espírito Santo sem problema, né? A gente não pode fazer isso aqui, mas com o Espírito Santo você pode. Aleluia. E mesmo de longe, vira para alguém que está nesse espaçamento, está aqui, né, na igreja, todo espaçado, manda um beijo à distância para ele aí, de máscara mesmo. Você pode sentar um pouquinho. A gente vai continuar louvando, eles vão continuar cantando, mas vamos trazer nossas ofertas para o Senhor, nossos dízimos. Você que está aí na sua casa também, tem aí a conta da igreja, a Andréia está colocando aí, o QR Code. Você que está aqui, é só você pegar aí um envelope na sua cadeira, na sua poltrona, separar a sua oferta. Você tem aqui os cestos para entregar, tem a maquininha, 2 maquininhas ali também, se você quiser usar, na livraria. Que Deus te abençoe. Podem louvar, queridos. Aleluia. Hoje eu vim aqui só pra dizer que existe alguém que te ama muito e se importa com você. Sempre está contigo em dia triste ou dia feliz. Ele não desiste.
não desiste de você. Desceu do céu e se entregou por nós. Na cruz nossos pecados perdoou. Venceu a morte, reina lá no céu. Ele é a vida, o verdadeiro amor. Deus te ama muito, Deus te ama muito. Olha o que Ele fez por nós. Deus te ama muito, Deus te ama muito. Deus te ama muito, Deus te ama muito, 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 muito. Hoje eu vim aqui só pra dizer que existe alguém que te ama muito e se importa com você. Sempre está contigo em dia triste ou dia feliz. Ele não desiste, não desiste de você. Desceu do céu e se entregou por nós. Na cruz nossos pecados perdoou. Venceu a morte, reina lá no céu. Ele é a vida, o verdadeiro amor. Mas assim, Deus te ama muito, Deus te ama muito. Olha o que Ele fez por nós. Deus te ama muito, Deus te ama muito. Deus te ama muito, Deus te ama muito, 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 muito. Aleluia, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Olha, vamos orar pelas ofertas, mas aproveitar para dizer: não tem povo de louvor, de igreja mais bonito que o povo do louvor dessa igreja. Jesus. Deus é bom. Vamos abençoar as ofertas. Pai, abençoamos as ofertas, entregues no altar, aqui, Senhor, no teu altar, entregues nas contas da igreja, pessoas que estão fazendo também de casa. Declaramos, Senhor, como temos feito, a restituição de tudo que tenha se perdido nesse tempo. Abençoa, Pai, cada dizimista e ofertante fiel à Tua palavra. Abençoa cada um que tem semeado com fidelidade, porque em tempos de prova, Senhor, que a fidelidade é provada, quanto mais, Senhor, nós formos fiéis, quanto mais nós lançarmos os nossos pães, o pão sobre as águas, depois de muitos dias, nós sabemos que vamos encontrar. Nós sabemos, Senhor, que a nossa semente vai trazer colheita. Profetizamos isso, restituição e colheita em nome de Jesus, e quem crê, concorda e recebe, diz: vamos aplaudir o Senhor? Está vindo aí a Lucília, com seu álcool 70, o paninho, todo culto, fazendo ali a limpeza dos microfones. Aleluia. Olha, a gente tem alguns avisos rápidos. Amanhã tem ETAP online, estamos estudando escatologia. Estudo do fim dos tempos. Eu estava lendo algumas coisas essa semana, esses dias aí, algumas notícias que confirmam aspectos escatológicos. O negócio está muito sério. Está muito sério. Quem ainda não se ligou que está sério, desperta tu que dorme, se liga logo, porque está séria a coisa, né? A gente está vendo que acontecimentos no mundo que a gente talvez achasse que fosse demorar tanto, ou um pouco mais, estão acelerando nesse tempo, nesse processo. Então, vamos aprender um pouquinho mais amanhã sobre escatologia, 7h30, somente online. Quarta-feira, culto presencial e online, por enquanto, às 7h30, quarta-feira profética, e domingo que vem, culto ainda somente à noite, às 19h. O culto da manhã, de 10h30, só deve começar entre agosto e setembro, a gente ainda não definiu,
Estamos avaliando para ter essa outra também possibilidade dos cultos da manhã nesse tempo. Tem dias que já tivemos culto que o pessoal ficou ali fora, mas não só por isso, para a gente ter uma outra oportunidade de evangelizar. Nós vamos ter esse culto da manhã no formato de ensino, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, tá bom? E domingo que vem tem o evangelismo social. Então, quem quiser daqui da igreja, você de casa, quiser participar, trabalhar também presencialmente com o grupo, você pode procurar aqui na Igreja Clara, que o Vitor está com o Benjamin, mas está acompanhando a gente. Mas você pode procurar a Clara ou o Vitor, eles estão coordenando esse trabalho. Se quiser fazer uma doação, quero ir. Pode. Se você não é do grupo de risco, você está se sentindo seguro. A gente tem máscara, até a Shield, né? Aquela escudo, máscara Shield, se quiser, tem luva, e vai ser bênção. Amém? Então, só você falar ali com a Clara, e você de casa procura no Zap também o Vitor e a Clara, e você conecta ali com eles. Pastor, eu quero dar cobertor, a gente precisa de cobertor. Também estamos precisando de doação para o celeiro da igreja, para ação social. Você fala com a diaconisa Lucília, a menina aqui do álcool 70. Você fala com o Rubens, o rapaz da bateria, né, um dos nossos adoradores aqui, que também estão recebendo os alimentos para o celeiro. Não vou me alongar, acho que só isso, né? Tá bom? Sim. Lembrando, queridos, que você que pode vir à igreja, venha para a casa de Deus. Estava vendo uns pastores hoje no culto de manhã, que estava em casa, não tinha culto, acompanhei alguns ali, de alguns colegas, e unânime alguns posicionamentos ali. As pessoas vão no mercado, vão para shopping, vão não sei aonde, vão para tudo quanto é lugar, e acham que o problema é a igreja. Não, muito pelo contrário. Eu posso perguntar para qualquer um que está aqui na Mavec, se não está tudo organizado, distanciamento, um ambiente seguro, perfeitamente seguro. Qualquer pessoa que está aqui, que tem vindo. E às vezes eu vou no mercado, às vezes toda semana eu vou no mercado. Tem que orar para acabar logo esse negócio antes do aniversário do Guanabara. Se você não está orando muito para acabar logo esse negócio, ora mais agora, porque eu não sei que mês é, mas vai chegar. Aniversário do Guanabara, Jesus poderoso. É qual mês? É uma vez. Pois é. Então, querido, a igreja é um ambiente para adorar, para cultuar. Você, claro, não está seguro, tudo bem, a gente não está obrigando, a gente está incentivando. Porque as pessoas estão pegando o ônibus lotado, estão pegando o metrô lotado, e estão lá, e na igreja a gente está aqui tão seguro, todo mundo ali demais, todo mundo mascarado. Né? E a gente está cultuando ao Senhor. Só tira a máscara quem vai cantar, e está distante, tem mais de 5 metros da primeira fileira aqui, de quem está sentado. Ok? Tudo aberto, ventilado. Então, e claro, e outros colegas também da mesma maneira aí. E louvado seja Deus, que Deus está despertando um povo. Na sexta-feira partiu para o descanso o apóstolo, profeta, doutor, evangelista Morris Cirulo, homem de Deus. Era pai ministerial do apóstolo Rony, que é pai do meu pai. Então, era meu bisavô. E o doutor Morris, junto com alguns evangelistas, o Bonk e o Billy Graham, já nesses últimos anos, que foram levados ao descanso com o Senhor, todos já com 80, 88, o Morris. Então, esses grandes homens deixaram um legado. E a nova geração aí tanto das crianças quanto do pessoal de 20, 30, 40, 50, tem que seguir, tem que levar, 60, tem que levar essa palavra, esse evangelismo, porque o manto está aí. Né? E o doutor Morris foi um homem de Deus, honramos a memória dele como um homem de Deus, um profeta de Deus, ganhou muitas almas para Jesus, envolvido com batalha espiritual, e que Deus abençoe toda a família. Tem muitas vezes aqui no Brasil também, né? Bom, vamos à palavra de Deus. O título é Tempo de Transição. Repita comigo, tempo. Está com voz de quem está com fome. Você não lanchou antes de vir para o culto hoje, não? Nem ouviu o pessoal de casa. Vamos de novo. Tempo de transição. Comeu açaí, Mateus? Então, você falou, mas... Aleluia. Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Tempo de transição é o tema da mensagem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8, versículo 2. Estava olhando hoje aqui o Márcio, o Rodrigo.
Márcio eu conheci em 2006, Rodrigo também, né? Eu pensando em vocês, assim, os mais antigos, assim, 14 anos já, hein? Vocês estão ficando velhos, hein? Mas, falando sério, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês são uma bênção, né? Estão um tempo já caminhando com a gente aí. Né? Depois de um período, o Márcio depois voltou para casa, Márcio. Tem que ficar junto. Rodrigo, Márcia, Cris, o Matheus, desse tamanho todo, 1,80 já. E eu conheci o Matheus enforcando gatinho. Pequenininho. Davi, né? Então a gente vai vendo os anos passando. Então, glória a Deus pela vida de vocês, de todos. Eu estava olhando para vocês hoje esse tempo todo, que a gente já está aí caminhando. Vocês são uma bênção. Não vou dizer que vocês me aturam já desde 2006. Né, Márcio? Aleluia. Deuteronômio 8, versículo 2. Quem encontrou, dá um amém, Jesus. Diz a palavra do Senhor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus a tua presença flua aqui nesse lugar, que a tua palavra alcance o objetivo e o propósito para o qual o Senhor a designou nesta noite para aqueles que estão presencialmente aqui, online, que vão ouvir depois. São muitas pessoas, Senhor, tantas vidas, às vezes milhares de pessoas ouvindo essas palavras que temos ministrado nesses meses. Senhor, alcança, que ela cumpra o propósito. Em nome de Jesus eu oro. E se você crê, concorda e recebe, diga amém. E vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Eu diminua, Senhor, e que tu cresças. Tempo de transição. Nós estamos num tempo de transição. A quarentena, tão falada nesses dias, nesses meses, 4 meses já do início do isolamento, quando começou lá em março, é um período de transição. Transição significa, no sentido mesmo literal da palavra, passagem de um lugar para outro. Passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição para outra. Nós estamos num tempo de transição. Não só nós, Mavec. Brasil, o mundo, as nações. Nações estão fechadas, cerradas. Nós precisamos orar para que se abram as fronteiras das nações. Nós temos propósito em nações. Tivemos que adiar a viagem, talvez temos que trocar novamente. Tantos missionários aí estão sem poder entrar e sair. Que Deus abra, porque Deus tem propósito, mas estamos num tempo de transição, passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição para outra. Estamos vivendo esse tempo. Quando falamos de quarentena, lembramos dessa caminhada do povo de Israel. Tem muitas outras passagens, eu vou pincelar muitas delas, eu vou dar um fundamento bem longo aqui, antes de chegar em 8 aspectos, você vai entender por que 8 desse período de transição. Mas quando falamos de quarentena, lembramos da caminhada do povo de Israel no deserto. Período do êxodo para a terra prometida. Você leu Êxodo 14, quando Deus abre o mar, no início ainda do processo. E aqui em Deuteronômio, nós vemos nesse exemplo clássico e profético para o nosso tempo, no versículo 2, Deus falando, olha, lembrem-se do caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Uma quarentena. 40 anos, num processo, numa passagem, numa viagem, que deveria durar, quiçá, 14 dias. Uau! 40 anos. Só. 40 anos. Uma quarentena. E a partir desse exemplo, tantos outros momentos da Bíblia nós encontramos a quarentena, profeticamente falando, apontando para esse período de transição. Quem está aí? Repita comigo, período de transição.
Com o tempo, a expressão quarentena não foi somente colocada com o literal número 40 anos. Por exemplo, hoje se fala, quando alguém chega de viagem no aeroporto, tem que ficar uma quarentena de 14 dias, em isolamento social, porque veio de outro país, né? Só que a gente precisa entender que todo período de transição, ele tem muitos desafios. Todos temos enfrentado muitos desafios. E uma coisa que você precisa entender, quem gosta de anotar mensagem, frases, e eu estava preparando essa palavra, comecei a gerar ela ontem e hoje de manhã, a minha manhã foi preparando esse esboço. Entenda algo, situações críticas expõem os fundamentos. Situações críticas expõem os fundamentos. Então, em períodos de transição, de quarentena, em períodos críticos, os nossos fundamentos são expostos. Quem está fundamentado, quem está firme, quem está caminhando na presença, expõe que tem um fundamento sólido. Quem começa a correr atrás de qualquer vento de doutrina errada, de homens e até de demônios, porque não está fundamentado na presença, na palavra, na rocha que é Jesus, expõe um fundamento fraco. Quem simplesmente começa a questionar tudo, questionar Deus, romper e quebrar alianças por simplesmente não se estabelecer num fundamento sólido, que é o que deixa a casa em pé, é o fundamento sólido da rocha. Nós temos visto que, nesse tempo, muitas pessoas estão caminhando para a depressão, caminhando para síndrome de pânico, ansiedade. Quem está aí? Situações críticas expõem os fundamentos. E nesse texto de Deuteronômio 8:2, nós podemos entender 4 significados do período de transição nesse período de quarentena, ok? 4. Primeiro, quando Deus fala para o povo se lembrar do caminho pelo qual o Senhor havia guiado o povo no deserto por 40 anos, na transição da quarentena, aí vem aqui, para te humilhar. Primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você aqui nessa introdução, primeiro significado dessa transição, é a humilhação. Vamos entender a palavra humilhar no original hebraico. Não é Deus colocar a pessoa em posição de ser humilhada, não é isso. No original hebraico, a palavra humilhar tem um sentido de se ajoelhar diante de Deus. Encurvar-se em reverência, submeter-se reverentemente, envergonhar-se diante de Deus. Deus não quer humilhar ninguém, entenda isso? Entendeu isso? Para humilhar-te é para o povo de Deus se humilhar no sentido de se render incondicionalmente a Ele. Então, um período de quarentena e um período de transição é um período em que nós precisamos nos submetermos a Deus, nos encurvarmos diante dEle, nos prostrarmos diante dEle e vemos que só Ele é Deus e que nós temos uma dependência plena, completa e total do Senhor. Eu oro pelo governo, mas eu não dependo do governo. Eu oro pelo Jair Messias, mas eu não dependo desse Messias. Eu dependo do meu Messias, Jesus, aquele que morreu para me salvar. Deus está trabalhando, Deus está expondo situações na área de saúde do Estado. Você viu o que aconteceu esses dias? Estruturas malignas de corrupção sendo quebradas. Isso é fruto de oração. Mas o primeiro aspecto, Deuteronômio 8:2, do período de transição, é que Deus quer, no original hebraico, nos humilhar no sentido de nós nos rendermos, nos humilharmos diante dEle, nunca diante das circunstâncias, diante daquilo que a gente tem enfrentado, mas é uma rendição incondicional a Ele. Segundo, ele diz, então, vamos entender que a transição e a quarentena é um tempo de nós nos rendermos, nos humilharmos diante do Senhor. Segundo, ele diz, para te provar. Meu Deus. Já pensou, você já imaginou que período de prova é esse que o mundo está passando? Uma prova tremenda.
em vários sentidos. Eu tenho conversado com pessoas, a gente tem atendido pessoas, procurado pessoas, não teve uma pessoa da igreja, a gente não procurou, não atendeu, não tem tentado dar todo tipo de atenção que a gente pode, até de fora. E nós vemos que, para uns, o que seria uma prova mais simples, para outros já não é. Isso não dá para a gente medir nem mensurar. Cada um tem a sua forma de lidar com as situações. Mas é um período de prova, e Deus fez com que o povo passasse lá, porque o povo passasse por lá pelo deserto, porque ele precisava ser provado. Ele não podia chegar em Canaã do mesmo jeito que ele passou a quarentena. Você pegou aí? Não dá para chegar na promessa do mesmo jeito que você estava antes ou do mesmo jeito que você passa pelo período de transição da quarentena. Quem tiver do mesmo jeito não vai viver todas as promessas. Tem que quebrar a mentalidade religiosa. Tem que quebrar aquela mentalidade onde as coisas de Deus, os propósitos de Deus, eles podem esperar mais um pouquinho. Sempre deixando de lado, deixando de lado. Tem que quebrar aquela mentalidade. Ei, escuta, é forte, hein? Se você der um pulo da cadeira, fica tranquilo. Tem que quebrar a mentalidade de escravo. Não entra na terra prometida com mente de escravo. Então, no período de transição da quarentena, essa mentalidade de escravo tem que ser quebrada. Deus estava provando aquele povo para ver se aquele povo teria condição de ser um povo que ia guerrear contra os gigantes, num novo nível de guerra, para que viesse um novo nível de conquista. Quem está aí? Querido, eu creio que depois da transição da quarentena, vem um novo nível de guerra? Vem. Já estamos começando a enfrentar esse novo nível de guerra? Sim, espiritualmente falando. Mas também vem um outro nível, um novo nível de conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para entrar com mente de escravo. Não dá para entrar com a mente da religião. Não dá para entrar com a mente do egoísmo. Não dá para entrar com a mente do partidarismo. Tem que ser uma mente renovada. A transição renova. Não dá para entrar com uma mente de murmuração, e o povo era um povo que murmurava. Mas tem que entrar com uma mente de adorador, uma mentalidade profética, com uma visão de reino, com uma visão além. O povo só estava vendo ali, a gente quer carne, a gente cansou de maná, meu Deus, a comida vinha do céu, já pensou nisso? A comida vinha do céu direto, não tinha contaminação, precisava limpar a caixinha. Vai passar álcool na caixa, minha mão está até queimada de álcool. É direto do céu, todo dia. E o povo reclamando. Não dá para entrar no tempo da promessa, depois da transição, depois da quarentena, com uma mentalidade de murmurador. Terceiro aspecto, aliás, para saber o que estava no teu coração. Terceiro, a avaliação e exposição dos sentimentos, dos pensamentos e dos fundamentos. Deus queria saber o que estava no coração do povo, expor. Situações críticas expõem realmente o que está no nosso coração. Quando você se vê numa situação crítica e a maneira como você responde, ou com violência, ou com agressividade, ou com murmuração, isso vai expor o que tem dentro. E Deus queria saber o que tem dentro. Para saber o que estava no coração. Então, o período de transição de quarentena é um período de avaliar o nosso coração, nossos sentimentos, renová-los, pedir para Ele renovar. Quem está aí? Quarto lugar, se guardares ou não os seus mandamentos. Quarto aspecto, no período de transição da quarentena, Deus fala e quer saber o nível de compromisso com Ele e com a sua palavra. Tem pessoas que simplesmente, por causa desse período de transição, quebraram ou diminuíram seu nível de compromisso com Deus e com a sua palavra de uma maneira, entre aspas, assustadora. Assustadora. Estou falando especificamente só âmbito aqui nosso local, estou falando geral.
Deus quer saber, e nesses períodos é que nós vamos realmente ser provados nisso, para ver se vocês guardaram ou não os mandamentos do Senhor. É um nível de compromisso com Ele, com a palavra. Se a palavra diz sim, é sim, se diz não, é não. Não é porque é um período de transição de quarentena que a palavra pode ser deixada de lado e a gente fazer o que todo mundo faz. Ou vira uma pseudo-revelação que vai contra a palavra, contra os princípios, contra o Espírito Santo. Ei, desperta! Desperta! Vamos exemplificar aqui mais um pouquinho? Vamos refletir sobre alguns exemplos bíblicos de quarentena. Quando a gente vai em Gênesis 7:17, está aqui, eu vou lendo, tá bom, querido? Na medida do possível, acho que André vai botando aí na transmissão. Gênesis 7:17 diz que durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca de sobre a terra. Então o dilúvio, ele demorou 40 dias, e ali começa um período de transição para Noé, mas também para toda a humanidade, a transição de Noé para um novo começo. Falamos sobre isso no início, lá atrás, tem algumas lives que a gente faz ainda de casa, sobre a quarentena de Noé. Você procura aí. E Noé, quando entra na arca, ele entra com a sua esposa e mais 6 pessoas, sua família, seus filhos e filhas, esposas de seus filhos. E ali nós vemos o total de 8 pessoas. Repita comigo, 8. Recomeço. O número 8 na Bíblia, ele fala de recomeço, ele fala de novos começos, novo tempo. Noé entrou na arca numa quarentena de chuva, para passar uma quarentena na arca, para depois do período de quarentena e de transição, quem está aí? Para depois do período de quarentena e de transição, com 8 pessoas, recomeçar o projeto de Deus para a humanidade. E no capítulo 8, versículo 6, nesse processo da quarentena e da transição de Noé, diz um texto do versículo 6 do capítulo 8, que Noé abriu a janela da arca. Quantos ficaram na janela, de vez em quando, de casa, da sua arca? Tantos dias. O pastor Rodrigo já levantou a mão lá, o pastor Rodrigo. Não é? A janela da arca, para contemplar como é que estava a situação dessa quarentena. Mas quando a gente abre a janela da arca e a gente começa a olhar o que está lá fora, a gente começa a ver que Deus está trabalhando. E aí Noé foi soltando, até que ele soltou uma pomba. Em determinado momento, a pombinha branquinha, aquela pombinha que Noé soltou, não voltou mais. Eu aprendi há pouco tempo, você sabia que o pombo, a pomba, é um dos animais mais inteligentes da Terra? A gente acha que não, né? Que tem tudo que é lugar, você vai lá ouvir o pombinho assim. Mas é um dos animais mais inteligentes. Tanto que tem um pombo-correio, que ele sabe exatamente, ele consegue voar mais de 300 quilômetros sem precisar parar. Da janela, Noé enviou os pássaros, enviou a pomba até que a pomba não voltou, e esse era o sinal de que já havia novamente vida sobre a terra, as águas já haviam baixado e o recomeço era possível. Você sabe muito bem que pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo não veio uma pomba, mas veio em forma de pomba. E o Espírito Santo é quem nos dá o sinal. Mesmo da janela, o Espírito Santo é quem nos dá o sinal de que a quarentena está acabando. A transição, aleluia, a transição está acabando e o recomeço está chegando. Oh, aleluia. E aí quando a gente fala de recomeço, a gente tem que falar de quê? De avivamento. E quando a gente pensa em avivamento na Bíblia, um dos grandes avivamentos na Bíblia é o avivamento de Nínive. Jesus, inclusive, citou esse texto para trazer uma palavra muito dura. Mas o avivamento de Nínive foi através de Deus usando como instrumento o profeta Jonas, que não queria pregar em Nínive, mas Deus o fez passar por aquele período, que foi um sinal, inclusive, dos 3 dias que Jesus estaria também até ressuscitar, morto até ressuscitar. E Jonas
no seu nome em hebraico significa pomba. O maior avivamento que nós vemos ali no Antigo Testamento, Nínive, foi através do profeta pomba. É o Espírito Santo quem vai nos fortalecer nesse tempo de transição. Para novos começos, novos tempos, novas realizações, como foi também com Noé. Então aquele foi um tempo que toda a humanidade passou literalmente por um recomeço, através de 8 pessoas. Esse tempo que nós estamos vivendo talvez não seja através de 8 pessoas, mas é um tempo que toda a humanidade precisa passar por transição e recomeço. Pedro, na sua primeira carta, ele cita a forma como Noé precisou suportar toda a dificuldade. 1 Pedro 3,20, suportar toda a dificuldade daquele momento para vencer com a sua família. Eu ainda estou no fundamento, eu tenho até que andar rápido, mas eu estou na hora, né? Está nesse processo do horário também. Jesus poderoso. Mas vamos lá. Quarentena e transição falam de também novos começos. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, teve que suportar, eu estou no fundamento, você vai entender. Paulo teve que suportar, 2 Coríntios 11, 24, ele diz, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena de açoites. Paulo teve que suportar uma quarentena por 5 vezes de açoites menos um. Foi uma estratégia usada ali pelos que estavam castigando Paulo sem merecimento de Paulo, mas ele teve que suportar o sofrimento da quarentena de açoites para continuar cumprindo o seu propósito. Continua suportando, porque Paulo estava num processo também de transição para continuar o seu propósito, ou o propósito de Deus para a sua vida. Então tem que suportar muitas vezes os açoites, as perseguições. Eu sou embaixador do reino, querido. Eu não sou político, nem quero ser. Eu não sou ativista político, eu não tenho político de estimação. Eu apoio, oro por alguns, compartilho aqueles que eu apoio, mas se você quer passar por essa terra, cumprir o teu propósito, querido, nada substitui o teu chamado de embaixador do reino. Então, quarentena é um tempo também de provação. Paulo disse para os filipenses, quando ele estava ensinando, escrevendo para a igreja em Filipe, eu sei ser humilhado como sei ser honrado. Então a gente tem que passar pela transição e pela quarentena, mesmo num processo de provação, do mesmo jeito que nós passaríamos, ou passamos, ou ainda passaremos, períodos de honra. Nossa fé não pode ser abalada. Nossa comunicação com Deus não pode ser diminuída. Nosso nível de aliança não pode regredir. Tem que ser do mesmo jeito. Três exemplos de provação relacionados à quarentena. Quarentena de provação na vida de Moisés. Quem está aí? Atos 7, 23. Deixa eu ler esse texto aqui. Vou deixar que depois os 8 pontos são mais rápidos, mas eu tenho que fundamentar tudo que eu vou falar depois. Atos 7, versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. O texto de Atos está falando de Moisés, começa no capítulo 7 sobre a defesa de Estevão, então o processo da defesa do diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas aqui está falando exatamente de Moisés, ou seja, quando Moisés completou 40 anos, veio uma ideia de visitar os seus irmãos. E ali começa a quarentena de provação de Moisés. Versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Uau! Aí na visão,
Quero ver a sarça arder. Na visão da sarça ardente, Deus fala. 40 anos decorridos. Porque agora Moisés precisava de um outro período de transição. Você vê quantos períodos de transição Moisés, por exemplo, passou? E o 36. E eis os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Você vê que, profeticamente, esse aspecto da quarentena, ele fala de transição, de mudança de tempo, de mudança de estação. Quando você lê Êxodo, quando nós lemos Números, quando nós lemos, por exemplo, o povo de Israel em Josué já entrando num tempo de conquista, já na terra prometida, tudo isso foi e aconteceu porque teve um período de transição. E quando os espias foram, capítulo 13 de Números, por exemplo, você vê que os espias são enviados e a maior parte deles não creram que era possível um novo começo de conquista em Canaã. Tem gente que não está crendo, que não crê no que Deus vai fazer, que não crê que vai melhorar, que não crê, querido. Eu creio. Não que vai voltar como antes, mas que vai ser mais profundo ainda o que Deus quer fazer. É um novo tempo, não é um tempo igual ao anterior, porque cada tempo é o seu. Não é nem um novo normal, como muitos têm dito, não, para mim não. Para mim é um novo tempo, uma nova estação. Quem está aí? Nós vemos o período de transição no tempo dos juízes. Botei tanto exemplo aqui, não vou nem falar todos, que eu já quero passar daqui a pouquinho já para os 8 pontos para a gente orar. Mas houve um período de transição. Por exemplo, Juízes 3:11 diz que a terra ficou em paz durante 40 anos. No período onde Otoniel, filho de Kenaz, foi juiz, e aí depois desses 40 anos, ele faleceu, ele cumpriu o propósito. No capítulo 8, 28 diz que assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. Deus já acabou, destruiu aquele adversário. Quem é profético já pegou. Acabaram os midianitas e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Vou tentar de novo. E a terra ficou em paz 40 anos nos dias de Gideão. Querido, recebemos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando os filhos de Israel se afastavam do Senhor, por isso, essa palavra também é para despertar. Quando eles se afastavam do Senhor, eles voltavam a passar por períodos de provação, de quarentena, como, por exemplo, temos em Juízes 13, versículo 1, quando eles se afastaram, Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Tempo de quarentena, tempo de transição para uma nova estação, também fala de fidelidade. Repita comigo, fidelidade. Fidelidade. Você vê o período de Davi reinando, quando Davi, o rei que Deus ungiu, e Davi recebeu 3 unções. 40 anos reinando em Israel. Depois seu filho, Salomão, 1 Reis 11:42, 40 anos, Salomão reinando em Jerusalém sobre todo Israel. Você vê como esse aspecto relacionado à quarentena, não estou falando agora que são 40 dias literais, mas esse período e as transições de um reinado para o outro, e cada um num nível de glória, cada um num nível de conquista, naqueles que caminhavam na presença. Aleluia! Jó 42:16 diz: depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração.
Nós vemos Jó passando por uma prova tremenda, mas permanecendo fiel. Só que Jó, durante o período de provação dele, e quando ele chega no final, onde ele é aprovado, mesmo até a sua própria esposa dizendo, amaldiçoa Deus e morre logo, Jó. Ele diz, olha, nesse período todo, eu só conhecia Deus de ouvir. Mas agora eu conheço verdadeiramente o Senhor. De verdade. Agora eu tenho um relacionamento com Ele. A vida de Jó foi marcada por provações, por lutas, mas ele passou por uma transição na sua vida pessoal, familiar, e entrou num novo tempo de bênção. Sabe por quanto mais tempo? 40 anos. Ele viveu 140. Mas depois que Deus trouxe toda a restituição, ele ainda viveu um tempo de bênçãos por mais 40 anos. Repita comigo, Deus é um Deus de ciclos. Deus é um Deus de ciclos. Deus estabelece seus ciclos e no seu tempo, Kairos, não no Cronos, ele faz os seus movimentos sempre para que o seu povo caminhe em direção ao novo nível da unção, da presença, da glória, do agir, do operar de Deus. Então você vê que Moisés, falamos aqui, ele teve experiências com Deus no período de transição. Muitas experiências com Deus. Quando Moisés sobe no monte, Êxodo 24, ele entra pelo meio de uma nuvem no monte, e ele passa ali 40 dias e 40 noites no monte da presença. Ele esteve ali, Êxodo 34, 28, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Se a gente aproveitar o período de transição para se conectar, subir o monte da presença, Deus vai mostrar tudo, Deus vai revelar tudo, Deus vai falar conosco, Deus vai nos fortalecer. Se a gente aproveitar o período de transição para nos conectarmos com a nuvem. Esse negócio de nuvem, isso é antigo. Moisés foi o primeiro a se conectar com a nuvem. Só aí da informática já pegou, né? Moisés foi o primeiro a ter um tablet e se conectar com a nuvem. Tudo que ele precisava, ele recebeu do Senhor e foi no período ali, 40 dias, um tempo de buscando. Jesus passou um período de transição, quando ele começa o seu ministério, quando Jesus passa e ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, jejuar, e depois jejuar 40 dias e 40 noites. Capítulo 4 de Mateus e Lucas também. Período de transição para novos tempos e novas fases. A igreja passou um período de transição quando Jesus fundou a igreja. A transição após a ressurreição, onde Jesus passou 40 dias com os discípulos. Você está pegando aí? Ei, você já acordou, querido? O que Deus está querendo falar e fazer? Ele ficou 40 dias ali, num período onde os discípulos, naquela quarentena com Jesus, estavam transicionando. E depois disso, eles ainda tiveram que ficar em Jerusalém esperando, em isolamento social. Os 120 trancadinhos, até que do alto fossem revestidos de poder. Só podiam fazer igual Noé, olhar pela janela. Período de transição. Aleluia! Aleluia! Na transição, os discípulos tiveram experiências pessoais poderosas, experiências sobrenaturais. Eles entenderam a vontade de Deus, a vontade do Pai. Eles começaram a ver Deus como Pai, de uma forma mais presente. Antes, claro, com os ensinos de Jesus. Mas Jesus sempre que ensinava os seus discípulos, ele ensinava como? O Pai. O Pai, porque ainda não era um entendimento na cabeça do judeu de uma forma direta esse relacionamento com Deus como um Deus Pai. Então, nesse período de transição, nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma mais próxima, como Pai. Aleluia.
Eu vou adiantar algumas coisas aqui. Eu quero compartilhar com você, é muito importante que você receba essa palavra agora. 8 aspectos sobre o período de transição. 8 fala de recomeço. 8 fala de recomeço. 8 aspectos. Primeiro, depois de ter fundamentado um pouquinho aqui, citado tudo isso que a gente citou, quero compartilhar com você 8 aspectos. Primeiro, a transição é um tempo necessário, não é opcional. Toda a transição é um tempo necessário para uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo e um novo nível. É necessário passar pelo processo, pelo período de transição. É necessário. Então não passa murmurando, não adianta. Não passa reclamando. Não passa amaldiçoando, nem alinhando o teu discurso com o discurso do mundo. A transição, qualquer transição, é um período necessário para uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação. Quem está aí? Segundo aspecto sobre o período de transição. O período de transição tem um tempo a se cumprir. Não é eterno. Ele tem um tempo. Uma hora ele acaba. E quando acaba a transição, começa a nova etapa, começa a nova estação, começa a nova fase. Por isso que é importante a unção de Issacar, a unção profética da tribo de Issacar, que eram os conhecedores dos tempos e estações, porque eles conectavam-se com Deus para entender os processos e entender, bom, Senhor, estou posicionado até que esse tempo, que esse processo, que esse período, que essa estação se cumpra. Mas a transição vai acabar. O período de transição vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai terminar esse processo, querido. Mais dia, menos dia. Uma hora ou outra, as fronteiras vão se abrir. As coisas vão voltar a acontecer, não como antes. Mas ser um novo tempo, de uma forma mais profunda e mais intensa, para que venha um novo de Deus. E eu não estou falando de novo normal, vou repetir isso aqui. Estou falando do novo tempo do Senhor. Porque nós não podemos completar e entrar no novo tempo, passar a transição do mesmo jeito que nós éramos antes. Nós temos que ser melhores. Um novo nível. Então, o período de transição, segundo aspecto importante, tem um tempo a se cumprir. É o Kairos de Deus e o Cronos do homem. Então a gente tem que procurar tentar alinhar. Senhor, deixa eu entender o teu tempo. Para eu caminhar nesse processo. Mas vai se cumprir a transição. Terceiro lugar, a transição é um tempo de provação para aprender e obedecer. Provação não veio para destruir nem para matar. Provação veio para que o povo aprenda e obedeça. Então, a igreja, o mundo, as nações, as pessoas precisam aprender. E nós, como servos do Senhor, precisamos ter um novo nível de obediência. Olha, querido, o povo que às vezes a gente diz, eu obedeço a Deus. Então tá, mas eu quero que você entenda uma coisa que nós precisamos entender. É necessário um novo nível de obediência. Não adianta a gente obedecer a Deus como a gente obedecia antes. A gente tem que obedecer mais. Num novo nível, de uma outra maneira, numa nova intensidade. Você só está nesse período de transição de quarentena esperando passar. Você não está aproveitando para avançar e para crescer. Não é período para esperar passar. É período para entrar num novo nível de intimidade e de obediência. Quem sabe num nível como a obediência de Moisés. Quem sabe num nível como a obediência do apóstolo Paulo. Quem sabe num nível como a obediência de tantos homens de Deus, mas é um novo nível. Quarto aspecto, a transição é transformação. Então, enquanto passamos por uma transição, nossa vida é transformada. Repita isso, transição é transformação. Repara na Bíblia que todo processo de transição trouxe uma transformação.
trouxe um acréscimo das bênçãos de Deus sobre o povo, da manifestação de Deus sobre o povo. Quem está aí? Vamos entender uma coisa. Tem gente que fala assim, quando isso acabar, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na praia. A primeira coisa que eu vou fazer é viajar. Eu preciso viajar. Também estou com muita vontade de viajar. De ir na praia, o pastor é mais do que eu. Primeira coisa que eu vou fazer é não sei o quê. Legal. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando acabou a transição? Foi para a praia? É porque ele já estava cansado de água, né? A primeira coisa que Noé fez quando acabou a transição foi levantar um altar e adorar a Deus, sacrificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, transição é transformação. Quando a gente passa pela transição, a nossa vida é transformada para melhor. Quinto aspecto, pega essa. Transição, ou seja, o período de transição é um teste de resistência e equilíbrio. Período de transição, a quarentena da transição, é um teste de resistência e equilíbrio. Resistência. Física, emocional, espiritual. Equilíbrio. Lembra que nós falamos no início que revela o fundamento? Que revela como é que está a vida, em que está fundamentada a nossa vida, a nossa base. Período de transição, teste de resistência. Não passa pela transição, chega na Terra Prometida. Quem foi mais rápido no começo, não passa quem se manteve firme o tempo todo. Resistência e equilíbrio. Sabe? Resistência e equilíbrio. Repita isso. Resistência e equilíbrio. Precisa disso. Sexto lugar, a transição também é um tempo de experiência e testemunho. Como eu tenho ouvido testemunhos do que Deus tem feito, de como Deus tem suprido, espiritual, emocional, financeiramente, como a gente tem ouvido testemunhos, por outro lado também como temos visto pessoas que não têm conseguido lidar bem com isso e precisam de um pouquinho mais de ajuda, de alguém estar ali, vamos lá. E a gente está aqui para isso, a gente inclusive não parou nesses meses todos, mesmo à distância, mesmo online, para tentar ajudar quem não conseguia. Mas a transição é um tempo de experiência. Querido, você vai ganhando experiência. O povo de Israel, olha só, quem entrou na Terra Prometida foi Josué, dos que vieram, da leva, junto com Caleb, sua casa. Josué já tinha uma experiência, ele já tinha visto, ele sabia que a mentalidade tinha que ser outra. Depois da transição. Então ele preparou um novo time de guerreiros. Um novo time de adoradores. Entendeu? Experiência. E a experiência, querido, é importante. Passar por essa... Querido, olha só uma coisa. A humanidade já passou por outras pragas. Eu, apesar de historiador, nunca estudei sobre história de pragas e tal. Tem livros sobre isso, mas já passou por outras. Entre elas, a gripe espanhola, em 1918, ali no início do século XX. Ela durou, naquela época, quase mais ou menos 2 anos, um pouquinho mais, talvez. E a humanidade passou. E depois voltou. E continuou caminhando. Vai passar esse processo de transição. Mas o que a gente vai viver lá na frente depende muito de como nós estamos posicionados e qual a experiência que vamos levar. Ser cristão, ser crente, quando está tudo bem, levantar as mãos e adorar, quando está tudo certo, é muito fácil. Mas e agora? Nessa experiência que nossa geração nunca passou. Tinha umas vovozinhas aí que passaram pela gripe espanhola e ainda resistiram o Covid.
Mas a grande parte da nossa geração nunca passou. Isso é experiência. Para a gente, lá na frente, também preparar os novos. Você está entendendo? E você pode aproveitar esse período de transição para também ter experiências que você ainda não teve com Deus. Experiências com Deus. Deus é um Deus de experiências, Ele gosta desse relacionamento. Eu estou terminando. 7º lugar, sobre o aspecto desse período de transição. Nossa atitude no período de transição vai determinar o tempo e o destino. A nossa atitude nesse processo é que vai determinar o tempo e o destino. Como assim? As profecias são condicionais. As promessas, melhor dizendo, são condicionais. Então, nossa atitude determina. Aquilo que a gente colhe amanhã é fruto do que a gente semeia hoje. Então, a nossa atitude nesse período de transição pode determinar o tempo e o destino. Se a gente vai estar alinhado com o tempo e com o destino de Deus para nós, com o seu propósito. Então, querido, por favor, tenha uma atitude profeticamente falando proativa. Tenha uma atitude de relacionamento com Deus. Tenha uma atitude de avaliação, de mudança, de fé, de transformação. Tenha uma atitude positiva. Sabe? O profeta do caos já está cheio aí. Não é profeta do mamão com açúcar. A gente fala a realidade, do arrependimento, da mudança, de caráter, de transformação. Então, que nesse tempo seja um tempo que as nossas atitudes sejam mais profundas na presença do Senhor. Em 8º lugar, a transição é um tempo de preparação. Você não pode passar a transição como os ursos passam o período do inverno, hibernando. Como se fosse um hiato no tempo. De março, então isso vai acabar, então quando acabar isso, você salta, como se esse tempo não existiu, sim. E precisa ser um tempo de preparação. De reflexão e preparação. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus já sabia do que estaria acontecendo agora. Deus não foi pego de surpresa com isso. Deus está no controle disso e há tempo determinado. Houve o tempo que isso começou, há o tempo que isso vai terminar e há um tempo que nós teremos que dar sequência ao pós-transição. Transicionada a trabalho. Ninguém falou que é fácil. Ser crente, ser cristão, ou seja, um pequeno Cristo, em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos assim foram chamados, ser um pequeno Cristo no meio de uma geração incrédula requer esforço. Então a gente precisa de uma preparação nesse período de transição. Nós sermos as testemunhas do Senhor. E eu quero concluir com Isaías 43:19, que diz: eis que faço coisa nova. Vou tentar de novo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Meu Deus! Gente, será que vocês não estão percebendo que Deus ele está trabalhando sim? Eis que faço coisa nova. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho num deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho num deserto e rios no ermo, porque eis que faço coisa nova. Constantemente existem as mudanças de estações. Constantemente existem as mudanças de tempo. E para cada estação, não é verdade? Né, Clara, né, Márcio? Mateus, não é verdade? A gente precisa de uma roupa. No frio a gente usa casaco. No calor a gente usa camiseta.
Não é? Precisa mudar de roupa. Quem está entendendo? Fica de pé. Na sua casa também. Esse período de transição é um tempo necessário para o nosso aperfeiçoamento, crescimento e cumprimento de propósito e destino. É necessário. Não adianta espernear. Ah, por que agora? Querido, não adianta mais. Nem adiantou antes. Não adianta. Mas a gente precisa continuar caminhando para o propósito. Feche os teus olhos. Pai, nos ajuda nesse período de transição. Nos ajuda, Senhor, nesse período, nesses processos. Pai, vimos algumas coisas aqui, vimos alguns aspectos, Senhor, nos ajuda no recomeço, nos ajuda a continuarmos caminhando, nos dá força, saúde, vigor, proteção, como o Senhor deu para todos os homens e mulheres do Senhor, no período de transição. Moisés, mesmo tendo enfrentado tantos perigos contra Faraó, os demônios egípcios e todo o exército do Egito e as pragas, o Senhor o preservou em saúde e o teu povo. Senhor, a tua palavra também diz que o teu povo, enquanto estava na transição do deserto, a roupa não se gastou, os pés não se incharam, os sapatos não rasgaram, porque o Senhor guardou. Meu Deus, nos guarda, nos protege, nos guarda no período da transição, para que possamos chegar aonde o Senhor quer e lá cumprimos o propósito e o destino, Pai, que o Senhor estabeleceu para nós. Não queremos passar pelo processo de transição, chegar lá iguais, queremos ser melhores, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. O louvor pode começar a ministrar. Nos ajuda, Senhor. Ajuda agora cada um. Pai, derrama agora a tua presença sobre cada um. Começa agora a fortalecer o que estava fraco, desperta o que estava dormindo, reativa o que estava desativado, ativa aquele que ainda não foi ativado. Meu Deus, derrama uma nova porção do teu Espírito Santo. Ouvi o meu Senhor, receba agora. bater na porta, Pai, renova agora. Queimou. Ouvi o meu Senhor, Sim, Senhor. bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida. Deixa, continue tocando, Márcio, continue cantando. Escute algo. Todo fogo para queimar tem que ter lenha. Todo fogo para queimar tem que ter lenha. Então a gente precisa de lenha para o fogo. Colocar lenha no fogo. Fogo cerrado em meu peito. Alimenta o fogo com a lenha. Alimenta o fogo agora. Alimenta o fogo agora. Alimenta esse fogo agora. Vai, sobe o som aí. Alimenta esse fogo com a palavra, com a oração, com a adoração, com a presença. Alimenta o fogo. Alimenta o fogo. E deixa esse fogo queimar, queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Lenha pro fogo. Lenha pro fogo. Lenha pro fogo, Deus. Lenha, lenha, lenha pra incendiar. Pra esse fogo queimar forte, arder muito. Queimar, pra iluminar, pra afugentar a serpente. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo, eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Sim, que não me dá descanso. Levanta a sua mão agora. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo, fogo, lenha pro fogo, lenha pro fogo. Lenha pro fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O fogo do Espírito Santo.
Lenha pro fogo, lenha pro fogo, lenha pro fogo. Ei! Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitas mãos, Muitos bota mais vida nesse suas fogo. mãos, nós queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Em Deus, na tua presença. Ó Deus, me livre de viver sem lágrima em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrima em meus olhos. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. 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 Além da madeira, da lenha para o fogo, você já viu como é que faz fogueira? Tem que alimentar com oxigênio. Dá uma sopradinha assim, né? É o Espírito Santo que vem soprando. É aquela brisa suave, mas ao mesmo tempo aquele vento impetuoso. E é um vento que sopra dos quatro cantos e dissipa todo o cenário de morte e traz a vida de Deus. Traz vida. Recebemos a vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus. A gente está terminando porque eu tenho que terminar. A vontade de não parar, né? Jesus. Querido, se você pegar a sequência das palavras dessa semana, as palavras das últimas quartas-feiras, domingo, Deus está trazendo um despertamento, uma restauração. Falamos sobre isso esses dias, o pastor falou. Porque isso tudo está dentro e está inserido nesse contexto. Às vezes tem coisa que a gente até repete. Se não fosse necessário repetir, a gente não repetia. Quem está aí? Então a gente está encerrando. Mas vamos continuar caminhando o processo de transição. Não iguais, mas aumentando o nível, aumentando a intensidade da chama, alimentando com mais lenha, com mais sopro do Espírito. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Leva o teu povo que está aqui, todos nós para casa, debaixo da tua presença, da tua glória, da tua proteção. Todos que estão em casa, proibimos toda retaliação do inimigo e todo roubo daquilo que o Senhor entregou nessa noite. Repreendemos também toda seta na mente, nas emoções. Pai, guarda o teu povo, fortalece o teu povo, dá-nos uma semana de vitória, abençoa a etapa online amanhã, escatologia, quarta profética, quarta-feira, 7h30, o evangelismo social, Senhor, no domingo pela manhã, e no culto do próximo domingo à noite, debaixo da tua presença, colocamos tudo isso, e que a tua graça, o teu amor e a comunhão com o teu Espírito Santo
sejam com todos hoje e sempre, que todos digam. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe.